Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal, desta vez nesta quinta-feira, para a gente trazer informação para você. Nesse nosso primeiro vídeo, as informações de futebol para você, Copa do Nordeste, Libertadores da América, os campeonatos estaduais, né? Estão chegando aí na sua reta decisiva, o calvário do Flamengo, meu amigo, parece que não acaba, né? Fla-Flu vencido aí pelo Fluminense de virada, o que causou aí ainda mais a crise, né? Se expandindo ainda mais lá pro lado do Ninho do Urubu. Já já a gente fala aí sobre isso. A Libertadores da América tem um Galo empatando fora de casa e levando um resultado muito bom para decidir em Minas, né? No Mineirão, na próxima semana. Tem Liga dos Campeões da Europa também. Tem Copa do Brasil. Bahia passou para a próxima fase aí, a terceira fase da competição. E já já a gente traz para você as informações. Tem o Fortaleza na Libertadores da América contra o Cerro Porteño. Fortaleza que joga em casa, né? Precisa fazer o resultado aí. Hoje tem Vasco da Gama contra a equipe do Bangu. Vasco, com a derrota do Botafogo, se classificou aí sem entrar em campo, mas precisa definir aí qual vai ser o seu adversário. Se perder para o Bangu, o adversário será o Fluminense. Se empatar, o adversário será aí o Flamengo. Se empatar ou vencer, o adversário será o Flamengo já no domingo, com dois jogos aí para definirem aí quem vão ser aí, né, os dois finalistas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Assunto para daqui a pouquinho, logo após aí a nossa vinheta, a gente traz para você. Enquanto isso, deixa seu like, comente no vídeo, compartilhe aí com seus amigos, claro, né? Sininho de notificações também, para que você receba aí todos os nossos vídeos, né? Notificação de todos os nossos vídeos quando subirmos aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Não é inscrito no canal ainda? É mesmo. Se inscreva aí no nosso canal. Vamos começar então o nosso vídeo falando de futebol para você que está aí ligado com a gente. Vamos lá então, falando de Taça Libertadores da América. Hoje tem Fortaleza e Cerro Porteño, jogo de ida. Mas o jogo será aqui no nosso Brasil, né? Será aqui em terras brasileiras. E o Castelão, meu amigo, vai estar assim, ó, lotado aí para empurrar o Fortaleza rumo à fase de grupos da Liberta. Fortaleza e Cerro Porteño se enfrentam nesta quinta-feira, dia 9, às 19 horas no horário de Brasília, na Arena Castelão, pela terceira fase da Libertadores da América. Quem avançar vai à fase de grupos da Libertadores. Em caso aí de eliminação, o clube vai para a Copa Sul-Americana. O Fortaleza, né, evidentemente tem que fazer o resultado, até porque jogando em casa, né, aí depois jogo fora, difícil, né, contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, então tem que fazer o dever de casa. O Fortaleza tem 100% de aproveitamento como mandante até aqui. O time perdeu para o Ceará no último domingo por 2-0. Na ocasião, Vojvoda optou aí em mandar a campo um time mesclado, poupando aí nomes que devem estar em campo contra o Cerro hoje. Até aqui, o Leão entrou em campo em 14 oportunidades. O tricolor soma 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas na temporada de 2023. Na atual temporada, o Cerro, adversário do Fortaleza, está invicto e ocupa a 4ª posição do Campeonato Paraguaio. São 2 vitórias aí do time do Cerro, né? E 4 empates. A última partida em 2023 foi diante do arquirrival Olímpia, no sábado, dia 4, com empate em 2-2 em casa. Falar um pouco mais do Fortaleza, que é o mandante, aí, e comandado, né, pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Para o novo duelo, Juan Pablo Vojvoda conta aí com os retornos de Iago Pikachu e Emanuel Blitz para a equipe aí, rapaz, né, ficar mais forte e tentar levar um bom resultado para o Paraguai. Ambos foram desfalques
por suspensão contra o Maldonado. As dúvidas ficam nas laterais. Lucas Esteves e Dudu se recuperam aí de lesões musculares no departamento médico. Pedro Rocha e Moisés se recuperam de processos cirúrgicos. Provável time aí do Fortaleza para o confronto de logo mais. Tem Fernando Miguel no gol, Tinga, Benevenuto, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules, o Pochettino com Pikachu, Romarinho e Thiago Galhardo na frente. Esse é o time do Fortaleza, praticamente com o que tem de melhor aí, né? Para jogar contra o Cerro Porteño do técnico Facundo Sava. A única dúvida aí do treinador do Cerro, rapaz, para a partida era o goleiro brasileiro Jean e São Paulo. O arqueiro se recuperava aí de uma lesão lombar, mas deve voltar à equipe titular no duelo contra o Fortaleza. O esquema principal adotado aí é o 4-4-2, com variação para 4-3-3. O artilheiro é o paraguaio Robert Morales, com 3 gols aí nessa pré-Libertadores da América. Provável time então do Cerro Porteño: Jean no gol, Alberto Espinola, Juan Pachonio, também o Gabriel Baez, Daniel Rivas, Cláudio Aquino, Ángel Cardoso Luceno, Wilder Vieira, Federico Carrizo, também o Diego Churin e o Robert Morales. Esse o provável time do Cerro Porteño para o confronto contra o Fortaleza. Semana que vem conheceremos aí, né, quem vai passar para a próxima fase, ou seja, para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Claro, o Castelão vai estar muito bonito mais uma vez, lotado aí, empurrando o time local, aí, o time brasileiro, né, para a próxima fase da Taça Libertadores da América. Pois é, acredita-se muito nesse time do Fortaleza, praticamente não perdeu grandes peças do ano passado para esse ano, então acredita-se que pelo menos chegar na fase de grupos, esse time vai conseguir chegar, né? Vamos confiar e acreditar no Fortaleza. Passa muito, evidentemente, por um bom resultado hoje. Ainda se falando de Taça Libertadores da América, falando em bom resultado, né? O Galo conseguiu um bom resultado jogando fora de casa contra o Milionários. Não foi uma partida dos sonhos aí do torcedor do Atlético Mineiro, não foi. O Galo passou algum sufoco, né? Esse confronto, mas conseguiu um empate que lhe dá a possibilidade aí de uma vitória simples em casa. O Galo se confirmar aí, né, a sua classificação, evidentemente disputar a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 15, no Mineirão, às 9h30 da noite. Repito, o Galo precisa aí de uma vitória por qualquer placar para se classificar para a próxima fase. Claro que Libertadores é um trem perigoso, né, gente? Perigoso, mas o Galo é muito favorito para passar aí para a próxima fase da competição. É isso, é a Taça Libertadores da América. A gente vai falando durante a semana aí, e principalmente durante a semana que vem, né, sobre a competição mais importante do nosso continente. Falar de oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Já contei para vocês ontem que o RB Leipzig tinha empatado em 1-1 com o Manchester City, né? Aliás, empatou mesmo com o Manchester City em 1-1. Próximo confronto é terça-feira da semana que vem. É agora em Manchester, né? Lá no estádio do Manchester. Para que a gente conheça aí o classificado para as quartas de final da competição. Contei para você também que o Clube Bruges tinha perdido por 2-0 para a equipe do Benfica e voltou a perder. Dessa vez por um placar bem maior, né? Benfica 5-1 para cima do Clube Bruges. O Benfica está na próxima fase da competição. O Liverpool perdeu em casa por 5-2. Eu também contei para vocês. E na próxima quarta-feira tem Real Madrid e Liverpool. 5-2 Real. O Real vai com uma vantagem muito grande aí, jogando em casa para passar para a próxima fase. O Milan venceu o Tottenham por 1-0 no primeiro confronto. E ontem foi a volta, né, rapaz? E o Tottenham não conseguiu aí reverter a situação, não. 0-0, que deu aí a classificação ao time italiano para a próxima fase da competição. Falei para você também que o Frankfurt perdeu para o Napoli por 2-0. Esse confronto terá a volta na próxima quarta-feira, né? No estádio aí do Napoli, no Diego Armando Maradona.
na próxima quarta-feira, para conhecermos aí quem passa para a próxima fase. O Borussia Dortmund tinha perdido para o Chelsea por 1-0. Aliás, tinha ganhado do Chelsea de 1-0, né? Mas o Chelsea reverteu 2-0 para o Chelsea no jogo da volta e o Chelsea está na próxima fase. A Inter de Milão, né, rapaz, venceu o Porto por 1-0. Na próxima terça-feira, no estádio do Dragão, conheceremos aí quem passa para as quartas de final. O Paris Saint-Germain havia perdido por 1-0 para o Bayern de Munique. Foi jogar ontem, rapaz, contra o mesmo Bayern de Munique, né? Só que na casa do Bayern até teve as suas oportunidades, mas não aproveitou as mesmas. E aí o time do Bayern, né, rapaz, as suas oportunidades que teve, evidentemente mandou para a rede. Claro que teve mais oportunidades também, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, o Paris Saint-Germain foi muito mais time, mas aquela coisa, né? O que vale é bola na caixinha, né, rapaz? Bola na rede. 2-0 para o Bayern de Munique. O Bayern segue aí na competição. E o Paris Saint-Germain vai fazer o seu planejamento tudo de novo para que na próxima edição aí da Liga dos Campeões da Europa ele possa tentar novamente ser campeão aí da Liga dos Campeões da Europa, que é a obsessão aí desse time do Paris Saint-Germain. Sair então aí dessa fase, rapaz, da taça ali, da Liga dos Campeões da Europa, né? Pra gente destacar aqui, para você que tá aí com a gente, a Copa do Brasil. Destacar a Copa do Brasil para você que tá com a gente, porque tivemos aí o Bahia entrando em campo, né? O Bahia jogou pela Copa do Brasil e a gente vai trazer para vocês aqui agora como que foi esse confronto. Eu não acompanhei esse jogo, né? Assisti o Fla-Flu, não acompanhei esse confronto da equipe do Bahia pela Copa do Brasil, mas a gente vai trazer para vocês aqui o que aconteceu. O Brasil de Pelotas na terça-feira já havia vencido a Ponte Preta por 2-0. O Brasil de Pelotas se classificou. Tivemos também o Remo, o Remo ontem 2-1 para cima do São Luís. O Remo está na próxima fase também da competição. Lembrando que vão se definir os adversários na próxima, né, da terceira fase, quando entra aí os times da Libertadores, né, campeão da Série B, da Copa do Nordeste, enfim, esses times aí que entram nessa terceira fase. A gente vai conhecer os confrontos através aí de sorteio, viu? Através de sorteio, vamos conhecer aí quem pega quem na próxima fase da Copa do Brasil. Claro que a semana que vem tem mais jogo aí, né, rapaz? Tem mais jogo aí a semana que vem. Com 2 gols anulados e uma expulsão para o Camboriú, né? O time do Bahia, rapaz. O time do Bahia venceu aí o confronto, né? Venceu esse confronto aí e está na próxima fase. Bahia venceu por 1-0. Apertadinho ali, mas o importante é a classificação, né? O duelo entre um time de Série A e outro da Série D foi equilibrado. No primeiro tempo, o Bahia atordoou aí o Camboriú e chegou ao gol da partida, um golaço de Biel. Na etapa final, domínio total do Camboriú, inclusive quando ficou aí com um jogador a menos, mas o time catarinense não conseguiu ser efetivo. Quando a bola encontrou aí o fundo da rede, em 2 ocasiões, os jogadores do Camboriú estavam impedidos. Dessa forma, a classificação e os 2,1 milhões de reais ficaram aí com o Bahia. Então, Bahia na próxima fase, repito para você, próxima fase da competição vão definir os confrontos aí, evidentemente, por sorteio. Para isso, tem que acontecer os jogos da semana que vem, para que todo mundo jogue e a classificação seja confirmada aí dos times, para que tenhamos aí a definição dos adversários, né, dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, quando os times da Libertadores estarão aí na disputa da competição. Falar de campeonato estadual, vou começar pelo do Rio de Janeiro, né, rapaz? Ontem tivemos Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Mas antes de falar desse confronto, deixa eu destacar para você, porque o Vasco joga hoje, né? Fechando aí a rodada, né? Rodada 11 e última da primeira fase da competição. Vasco e Bangu se enfrentam em São Januário. Vasco e Bangu encerram nesta quinta-feira, às 19h30 no horário de Brasília, a 11ª rodada da Taça Guanabara. O jogo será em São Januário. Com a derrota do Botafogo nesta quarta-feira, ou seja, ontem, o Vasco entra em campo classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Resta aí saber
em qual posição terminará. Se vencer ou empatar, enfrentará o Flamengo na próxima fase. Em caso de derrota para o Bangu, o adversário será o Fluminense. Sem chances de classificação, o Bangu cumpre tabela na rodada final. Sob o comando de Felipe, ídolo do Vasco, o time tenta se recuperar da goleada sofrida para o Fluminense na última rodada. Escalações prováveis aí das duas equipes, começando pelo Vasco, que é o mandante aí desse confronto, o técnico Maurício Barbieri. O Vasco deve ter mudanças em relação ao time que iniciou contra o Flamengo. Com a classificação antecipada para as semifinais, é possível que Barbieri preserve alguns titulares para as semifinais. Léo e Lucas Piton estão pendurados com 2 cartões amarelos, por exemplo. Além disso, Miranda, que deixou o jogo aí com a entorse no tornozelo, não deve jogar. O argentino Manuel Capasso é o provável substituto. Outros 3 jogadores disputam uma vaga no time. Rodrigo teve uma boa atuação contra o Flamengo, mas sua presença é incerta. Antes aí do clássico, Barbieri vinha jogando com uma formação mais ofensiva, com 2 volantes e 3 atacantes. E a tendência é que retome aí o esquema. Nesse caso, Eric Marcos e Marlon Gomes disputam uma vaga. Provável escalação então do Vasco para o jogo de logo mais desta quinta-feira à noite, né? Tem Léo Jardim no gol, Pumita na lateral direita, Capasso e o Léo ali na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Andrei, Jair, o Alex Teixeira também pelo meio e mais à frente Eric Marcos ou então Rodrigo ou Marlon Gomes, Gabriel Peck e o Pedro Raul na frente. Esse é o provável Vasco da Gama para o confronto de logo mais aí pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E o Bangu do maestro Felipe, como é que vai para enfrentar o Vasco? Felipe não poderá contar aí com o zagueiro Adrian, que está suspenso. A tendência é que o treinador escale o lateral direito Carlos Eduardo na zaga, mas com liberdade para apoiar o time no ataque. Provável escalação então do Bangu, tem Matheus Santillo no gol, Gabriel Saulo, Carlos Eduardo, Patrick, Feliciano, Renatinho e também o Samuel. Robert, Edinho, Marquinhos Calazans e também o Luiz Felipe. Esse, o provável time do Bangu para o confronto contra o Vasco. É bom a gente lembrar, se o Vasco empatar, pega o Flamengo, como já disse aqui a matéria, pega o Flamengo em uma das semifinais do estadual. Se vencer, o Vasco assume a segunda colocação e joga por 2 resultados iguais. O que é 2 resultados iguais, Cristiano? Vou dar um exemplo. Vasco e Flamengo definiram, né? O Vasco ganha hoje e se classifica em segundo. O Flamengo cai para a 3ª colocação. Os dois se enfrentam. Como o Vasco terminou na frente, o Vasco joga por 2 resultados iguais, que pode ser 2 empates, ou pode ser, por exemplo, o Flamengo ganha de 2-0 no primeiro jogo. No segundo jogo, o Vasco ganha de 2-0 também, classifica o Vasco. Ou ganha de 3-1, classifica o Vasco, porque na soma dos resultados, 3 pontos para cada um, e aí na soma de gols fica 3-3. Então, como o Vasco joga por 2 resultados iguais, nessa situação o Vasco se classificaria para a final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Mas se empatar, aí quem joga por 2 resultados iguais seria, no caso, o Flamengo. Mesma coisa se perder. Se perder, aí quem joga por 2 resultados iguais é o Fluminense. É o Fluminense aí que foi o campeão da Taça Guanabara. Campeão porque venceu o Flamengo por 2-1 e de virada. O Flamengo que fez um primeiro tempo aí muito bom, com muitas mexidas do técnico do Flamengo, o VP, o Vitor Pereira. Mexeu no time, o time deu um resultado, pelo menos no primeiro tempo, fez 1-0, chegou a fazer 2-0, mas aí teve o segundo gol anulado, né, por uma falta sofrida aí em cima, né, do André, volante do Fluminense. O juiz foi no VAR e acabou anulando o segundo gol do Flamengo. Segundo tempo, começou a ter o Flamengo equilibrado o jogo ali, mas o Fluminense já em cima com algumas mudanças que já veio aí feita pelo Fernando Diniz no intervalo do confronto. E aí o Fluminense estava abafando para tentar empatar o jogo. O Fluminense conseguiu empatar com o Germancano. E aí o Vitor Pereira, meu amigo, que até a gente tem que falar, o Vitor Pereira, o que ele fez é que ele quis mudar no primeiro tempo e deu certo.
Só que o que ele fez, que estava dando certo no primeiro tempo, no segundo tempo ele fez uma M grande, né, gente? Fez uma M muito grande. Ele tira Gabigol e tira o Arrascaeta. E no lugar de Gabigol ele coloca um menino da base, que é o Mateusão. E aí o Flamengo é engolido pelo Fluminense, porque o Fernando Diniz, percebendo isso, o Flamengo quis segurar o resultado, né? O Flamengo jogava por um empate. O que é que o Fernando Diniz fez? Colocou jogadores ofensivos. E aí não deu outra, né? O Fluminense foi para cima e fez o gol da virada. Depois disso aí não teve mais jogo, né? Depois disso não teve mais jogo, só confusão. Tanto que foram 7 minutos de acréscimo, né? E a confusão teve o saldo aí do Felipe Melo, né? Felipe Melo, acho que nesse lance, nesse caso aí de ontem, o Felipe Melo foi mais expulso devido ao seu histórico, na minha visão. Lógico que ele empurrou o jogador do Flamengo, tudo isso, tá? Mas nessa, pra mim, merecia um cartão amarelo e não um cartão vermelho. Mas pelo histórico, ele acabou sendo expulso. Então, Fluminense campeão da Taça Guanabara, primeiro colocado aí, né? Desse primeiro turno, dessa primeira fase da competição. O Fluminense espera o seu adversário, que pode ser ou Vasco ou Volta Redonda. Se o Vasco empata, passa o Volta Redonda, e aí o Volta Redonda passa a ser o adversário do Fluminense. O Fluminense, de qualquer forma, qualquer adversário que for, Vasco, Volta Redonda, o Fluminense joga por 2 resultados iguais para passar para a próxima fase, ou seja, para a final, para a decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo também se classificou, né? Está em segundo nesse momento, mas pode cair para a terceira colocação caso o Vasco vença por qualquer placar o jogo de logo mais contra a equipe do Bangu. Decepção para o torcedor do Botafogo, na verdade para o time do Botafogo. Botafogo que brigava aí com Volta Redonda pela quarta e última vaga, mas o Botafogo fez a sua proeza, rapaz, de perder para a Portuguesa. O resultado entre Boa Vista e Volta Redonda, né, favoreceu a equipe do Botafogo, mas o Botafogo não fez sua parte. Perdeu por 1-0 para a equipe da Portuguesa, jogando lá no Raulino de Oliveira, que é o estádio do Volta Redonda, e aí o Botafogo está fora da próxima fase, da segunda fase, né? Da semifinal aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Com isso, a partir desse ano, a Copa do Brasil, quem vai disputar a Copa do Brasil, se classifica via campeonatos estaduais. Se o Botafogo não ganhar a Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Estadual, que é os times que ficam do 5º até o 8º, disputam a Taça Rio, né? Se o Botafogo não ganhar, o Botafogo não disputa a Copa do Brasil do ano que vem. Não disputa a Copa do Brasil do ano que vem. Então, você vê a gravidade aí, né, dessa campanha pífia do Botafogo. Portuguesa, então, 1-0 para cima do Botafogo. Tivemos o Resende perdendo em casa para o Audax por 2-0. E o jogo aí que, né, o torcedor do Botafogo estava de bisói. Aí olhando esse jogo entre Boa Vista e Volta Redonda. Volta Redonda no começo logo fez 1-0. Volta Redonda empatou. Aliás, o Boa Vista empatou. E aí o Volta Redonda fez mais 2 gols e abriu 3-1. Para muitos, acabou ali, né? Mas não, gente. O time do Boa Vista, precisando do resultado para não ser rebaixado, foi para cima e conseguiu um empate em 3-3. Boa Vista se livrou e o Resende está na segunda divisão aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Hoje o Nova Iguaçu recebe às 3h30 da tarde o Madureira, né? Lá no Estádio Laranjão. E às 7h30 da noite, às 19h30, o Vasco joga contra a equipe do Bangu. É o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que a tabela nesse momento está o seguinte, ó. Fluminense 25, na primeira colocação, não muda mais isso aí. O Flamengo 23 pontos na segunda colocação, Volta Redonda na terceira com 20 pontos, o Vasco está em quarto com 20 pontos. Se o Vasco ganhar, ele vai a 23 pontos. E por que o Vasco passa o Flamengo, Cristiano? Por que o Vasco pode passar aí o Flamengo? O Vasco precisa de 2 gols, na verdade, né? 2 gols. O saldo o saldo do Flamengo é 12. Aliás, é 13, né? O saldo do Flamengo é 13. O Vasco tem um saldo de 12. Então, se o Vasco vencer,
O Vasco vai a 7 vitórias, igual ao Flamengo, que é o primeiro critério de desempate. E aí vai para saldo de gols. Se o Vasco vencer por um gol de diferença, aí vai para números de gols marcados. E aí o Flamengo levaria, né? O Flamengo tem... Não. Aí empataria tudo. Aí iria para realmente... Né, para quem marcou mais gols. O Flamengo nesse momento tem 19. O Vasco tem 18. Igualaria ali. Rapaz, é um critério aí criterioso, né? Vamos colocar assim, né? Um critério criterioso aí para saber quem, né, ficaria na frente de quem. Tirar o para o ímpar, se empatar e tudo aí, para ver quem fica na frente de quem. Mas o Vasco tem que vencer por 2 gols de diferença, para não ter nenhuma dúvida, para não ir para critério por critério. 2 gols de diferença, pronto, 2 gols de diferença, o Vasco já se classifica aí em segundo lugar para jogar com a vantagem de 2 empates, né? Na verdade 2 resultados iguais. É o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A gente traz informação durante a semana aí para você que está sempre com a gente. E a crise no Flamengo, né, rapaz? A crise no Flamengo também. A gente vai estar sempre falando aqui. Vamos falar mais para você aqui de notícia, para você que está ligado com a gente. Falar da Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste, 7ª rodada. Já contei para você que o Fortaleza 2-1 para cima do Náutico, esse jogo no domingo. Na terça-feira o Atlético de Alagoinhas 1-0 para cima do CSA. Também na terça o CRB 1-0 para cima do ABC. Sampaio Corrêa empatou com a Campinense em 1-1 na última quarta-feira, né? Também tivemos Ferroviário também quarta-feira 2-1 para cima do Santa Cruz. O Sport está numa fase espetacular, né? Ederson Moreira, rapaz, está aí à frente do comando técnico do Sport. 2-1 para cima do Sergipe. E o Vitória venceu. Vitória 2-0 para cima do Ceará. Vitória venceu aí, mas Vitória já está eliminado, né? Mesmo faltando uma rodada aí, Vitória chegou apenas a 6 pontos. 6 pontos na competição. No G4 ali, que Vitória está no grupo A. Quem abre o G4 é o CRB, que tem 13. Então Vitória não tem como alcançar, só pode chegar a 9 pontos. O Bahia joga na próxima terça-feira, né? Cumpre aí o seu jogo contra a equipe do Fluminense do Piauí, né, fora de casa às 9h30 da noite da próxima terça-feira. Situação do Bahia, deixa eu contar para você como é que está a situação do Bahia. O Bahia nesse momento é o lanterna, né? O Bahia tem mais 3 jogos então, né? Mais dois jogos, pode chegar aí a 11. Pode chegar a 11 pontos, o Bahia ainda tem chance. O Bahia se ganhar do Fluminense, chega aí a 8, aí se ganhar a última rodada, que será contra quem? Deixa eu ver aqui. Vou pegar para vocês aqui a última rodada. O Bahia pega em casa o CRB, justamente o CRB que está no grupo A, né? Aí o Bahia pode se classificar dependendo de combinações aí de resultado. Mas tem que torcer para Sergipe perder, para o Náutico perder, para o ABC também, né? Não vencer os seus jogos, porque os times aí do mesmo grupo não se enfrentam, né? Pois é isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Mais um vídeo aqui no nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos, comente também no vídeo, comente aí essa fase do Flamengo, rapaz, tá fácil não, né? A coisa não tá fácil pro rubro-negro carioca. Comente aí também sobre a vitória do Galo, aliás, o empate do Galo, né? E o Fortaleza que joga logo mais pela Taça Libertadores da América, a pré-Libertadores da América, uma fase antes aí da fase de grupos da competição. Hoje tem Fortaleza em campo e o Castelão vai estar bonito demais. Abraço, beijo no coração, se inscreve aí no canal. Obrigado pela companhia de sempre aí. Valeu, gente!